Pessoal, vamos ver então o segundo vídeo a respeito aí da responsabilidade civil do Estado, certo? Então nesse vídeo aí vai ser referente ainda à semana 5, dia 2, parte 2. Primeira coisa, a gente vai falar sobre a teoria, a responsabilidade objetiva do Estado, que é a teoria do risco administrativo. Esta teoria do risco administrativo é a teoria que é adotada no Brasil, ok? Prevista onde? Lá na Constituição Federal de 1988, artigo 37, parágrafo 6º, ok? Aqui o autor, Alexandre Maza, ele vai falar que a teoria objetiva ou teoria da responsabilidade sem culpa é a mais apropriada à realidade do direito administrativo, pois afasta a necessidade de comprovação de dolo ou culpa. Então, afasta a necessidade de comprovação de dolo ou culpa do agente público e fundamenta o dever de indenizar a noção de risco. Então, o dever de indenizar. O que é importante você verificar aqui? Ele está falando uma coisa importante, que é o que? Quando ocorre o dano ao particular, primeiro, você só vai demonstrar que ocorreu o dano, certo? Não vai precisar dizer que o Estado agiu com dolo ou agiu com culpa, ou o agente público ali agiu com uma dessas características aí. A outra é, independente que a ação do agente ou omissão do agente seja lícita ou ilícita também, ok? Não vai isentar o Estado aí o dever de indenizar. Então essa informação é importante para resolver as questões. Quem presta serviço público continua, então, assume o risco de prejuízos eventualmente causar. Então olha só, quem presta um serviço público, o que ele está me dizendo aqui? Ele está dizendo assim, se for uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado, qualquer uma das duas que esteja aí prestando serviço público e causou danos a terceiros, vai ocorrer o que? A teoria do risco administrativo vai ter que indenizar, ok? Então não é só pessoas de direito público, então particular prestando serviço público também, ok? Independe da existência de dolo ou culpa. Então a teoria objetiva, ela baseia-se na ideia de que da solidariedade social, distribuindo entre a coletividade os encargos decorrentes de prejuízos especiais que oneram determinados particulares, ok? Então não vou precisar, resumo, eu não preciso demonstrar que ocorreu culpa ou ocorreu dolo aí na ação ou na omissão do agente que causou o dano aí ao particular, ok? O Celso Antônio Bandeira de Mello, ele vai falar, traz um exemplo aí de nivelamento de uma rua, que ele fala, procedimento de todas as cautelas, recursos técnicos, entretanto, pelas características físicas ambientais, implica em ficar em algumas casas em nível mais elevado ou rebaixado em relação ao leito da rua, causando séria desvalorização daqueles imóveis. Então nesse caso, então, temos um ato material lícito, tá vendo? Então independe seja lícito ou não, do Estado, mas que onera apenas determinados particulares, sendo aplicável a espécie da teoria da responsabilidade objetiva, ok? Então o que é importante de você verificar aqui? Que foi um ato, o que? Lícito, perfeito? Então guarda essa informação também.
Aqui nós temos os casos atenuantes e excludentes de culpa, dessa responsabilidade objetiva do Estado, certo? Então, excludente, culpa exclusiva da vítima. Então, a vítima agiu com culpa exclusiva, isenta o Estado, certo? Então, ela entra numa repartição com o carro dela e bate o carro lá no estacionamento e por imperícia dela, certo? Então não há que se falar então aí numa indenização do Estado, porque foi culpa exclusiva da vítima. Caso fortuito e força maior, então normalmente vem esses dois casos juntos aí na questão, certo? O examinador, ele não costuma distinguir o que é caso fortuito, o que é força maior. Alguns doutrinadores até tentam, mas não há um consenso. Normalmente ele se refere caso fortuito e força maior como eventos da natureza, certo? Mas se trouxe um dos dois, caso fortuito ou força maior, vai ser um atenuante? Não, vai ser um excludente aí dessa responsabilidade objetiva do Estado. E fato exclusivo de terceiros, certo? Então não tem nada a ver com por exemplo, com o Estado. Então o Estado, por exemplo, um clássico aí de prova o Estado tá com uma viatura da polícia, dentro no camburão tem um preso, está estacionado em local regular. Vem uma pessoa, fura o sinal com um carro em alta velocidade, bate no carro que está parado, que é a viatura, e mata o humilhante ali, certo? O que ocorreu? O que? Fato exclusivo de terceiros, ok? Então o Estado não vai indenizar aí a família aí do morto, ok? Temos outra situação que vai abrandar, certo? Ou a exclusão aí, a exclusão a gente já falou. Quando que ele vai abrandar? Quando for uma culpa, vou pôr aqui, culpa concorrente, certo? Culpa concorrente. Exemplo, uma viatura da polícia está vindo na contramão, perseguindo um sujeito. Vem um outro na mão certa, mas em alta velocidade, excesso de velocidade, fura sinal, os dois batem de frente, os dois estão errados, culpa concorrente, vai abrandar aí a responsabilidade civil do Estado, ok? Agora temos a situação da ação regressiva, ou seja, primeiro é a ação objetiva do Estado, depois o Estado está aqui, certo? O Estado paga e o Estado cobra, certo? Aqui é objetivo e aqui subjetivo. Aqui está quem? O particular que sofreu o dano, e aqui está o agente público, ok? Então, nas ações de responsabilidade contra o poder público, há três polos facilmente identificados: o particular prejudicado, o Estado e o agente público. O particular adicional aciona então judicial ou administrativamente o Estado. O Estado reconhece a dívida. Então olha aqui, ó, que interessante, ou administrativamente, ok? Mas lembrando que a responsabilidade civil é âmbito judicial, ok? Então o Estado reconhece a dívida, indeniza o particular, evidentemente, então que o pagamento da indenização do Estado não ficará de graça aí, então de modo que o agente causador do dano será chamado a ressarcir a administração. Qual é a situação? Desde que o quê? Qual é a condição? Tenha sido praticado por
ato com dolo ou culpa. Então, subjetiva, por isso que é responsabilidade subjetiva, você vai ter que comprovar isso, ok? E o Estado, por que não é subjetivo? Que o Estado não precisa comprovar que a ação ou omissão que causou dano ao particular, se ele teve ou não culpa, ele vai ter que indenizar, ok? Agora, para o servidor que ele vai cobrar, aí ele vai ter que verificar se sim, se teve dolo ou culpa, ok? A Constituição Federal, ela vai trazer, lá no artigo 37, parágrafo 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado. Então veja, tanto as de direito público quanto as de direito privado, que prestem a condição, prestem serviços públicos. Então essa aqui é uma condição, prestador de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade. Por que é nessa qualidade? Se a pessoa é um agente público, mas não está nesta qualidade, ou seja, ele está de férias, por exemplo, ele não está no horário de serviço, por exemplo, ele não há o que se falar, então, na responsabilização do Estado, perfeito? Então, essa informação também é relevante. Causarem a terceiros, então vai o que? Vai ter ocorrer aqui, ó, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então é isso que a nossa Constituição Federal prevê, que é a teoria então do risco administrativo, ok? Então coloquei aqui um dado aqui que a gente já falou, que é o agente público vai ser sempre objetivo, e no caso do Estado será o que? Objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Então, aqui tem uma situação inusitada que não cai em prova, certo? Não cai em prova de para agentes públicos ou servidores públicos que serão aí para a área administrativa, por exemplo. Mas cai para você vai ser um procurador no TCU, vai ser um procurador da Fazenda Nacional, vai ser um AGU, um advogado geral da União, vai entrar na AGU, né, como advogado. Então, que você vai emitir parecer, certamente essa questão aí sim teria muita relevância aqui também, tá? Mas o que ela diz aqui? Acho que temos uma questão que vai falar sobre isso no nosso caderno, então serve para resolver ela, ok? Então, o STF, o que ele fala? É lícito concluir que é abusiva a responsabilização de parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre o seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário. O que ele me disse aqui então? Ele está dizendo assim, ó, é abusivo eu responsabilizar um parecerista com base no seu parecer, porque o parecer dele é opinativo. Então, causou dano, seguir o parecer dele causou dano, eu não vou responsabilizar o parecerista, ok? Salvo. Qual a ressalva que ele traz? Olha só. Agora, se ocorreu demonstração de culpa ou erro grosseiro submetida a instâncias administrativas disciplinares, então vai ter que ter um processo administrativo disciplinar ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo do seu parecer de natureza meramente opinativa. Então, estão salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, certo? Então, nesses dois casos, aí sim vai ser responsabilizado. Então, salvo no caso de culpa ou erro grosseiro, não cabe a responsabilização. Então é isso que ele está dizendo para nós, perfeito? Vamos lá. Temos uma outra teoria, que é as duas teorias que mais caem em prova, ok? A responsabilidade objetiva do Estado, que é a teoria do risco integral.
a teoria do risco integral. O Estado arca com tudo, pronto e acabou, certo? Se for culpa exclusiva do particular, o Estado indenizaria. Então essa é a ideia. No Brasil não se adota essa teoria, ok? Mas tem uma polêmica, a gente já vai ver sobre isso. Olha só, teoria do risco administrativo. Na teoria do risco administrativo, o Estado é responsável pela conduta danosa dos seus agentes públicos, que a gente acabou de ver, ok? Então, as situações que afastam o dever do Estado de reparar o eventual prejuízo material ou moral. Então, são as excludentes de responsabilidades ou as atenuantes que a gente acabou de ver. Por sua vez, agora esse aqui, risco integral. Então, é esse aqui. O Estado funciona como segurador universal, sendo obrigado a indenizar os prejuízos suportados por terceiros, ainda que resultante de culpa exclusiva da vítima. Tá vendo? Olha, absurdo. Então, a pessoa entrou no estacionamento do Estado, foi lá, bateu o carro dele em outros, tudo aquilo ali o Estado vai pagar, certo? Ainda que seja de eventos da natureza, lá caso fortuito ou força maior, ainda assim a teoria do risco integral fala que era do Estado. Então isto não se aplica no Brasil, ok? Ó, como caiu em prova, a teoria do risco integral obriga o Estado a reparar todo e qualquer dano, independente de a vítima ter concorrido para o seu aperfeiçoamento. Certo ou errado? Certo, essa é a teoria do risco integral. Ele não está dizendo se está sendo aplicado ou não no Brasil. Então, por ser o risco integral, a modalidade extremada de risco administrativo, a doutrina majoritária sustenta que o que não ser aplicável ao direito administrativo. Inclusive, esta tem sido a posição adotada por bancas organizadoras mais tradicionais, que deverá ser seguida em regra em prol do direito administrativo. Por que de regra? Novamente, vou trazer aqui algumas exceções para você ver a bizarrice que a gente acaba confrontando, ok? Então, aqui tem uma ressalva, que é o que? A doutrina tem quem defenda que o acidente nuclear há uma aplicação da teoria do risco integral, mesmo diante da evidência de que a lei de acidente nuclear é expressa. Conta aí a alguns casos de excludente de quando é culpa exclusiva da vítima, tá? Mas tem essa ideia da aplicação aí do risco integral. Aqui nós temos a continuidade. O STF ele vem dizendo que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e pautada no risco integral também. Então, outra informação importante e relevante aí. Não se admitindo aplicação excludente de responsabilidade. Então, risco integral também para danos ambientais. Então, ele diz assim que é fundamentada na teoria do risco integral, não cabendo invocar aplicação excludente de responsabilidade. Então, caso de aqui nuclear e no caso de dano ambiental, temos aí as possibilidades de estarmos aí perante a um risco integral, certo? Então, aí nós estaríamos entrando aí nesta teoria aqui, ó, teoria do risco integral, ok? Então, olha como que cai em prova. Coloquei até uma caveirinha ali para sinal de sacanagem. Ó, a teoria do risco integral jamais foi acolhida em quaisquer das constituições republicanas brasileiras. Regra, correto? Correto. Regra, pessoal, novamente, ok? Essas questões aqui todas estão certas. Olha só, a teoria do risco integral somente é prevista pelo ordenamento constitucional brasileiro. Então veja aqui em cima aqui que ela fala, olha que sacanagem, ela fala assim, ó, a teoria jamais foi acolhida. Olha o que ele diz aqui em cima. Agora aqui embaixo
Ainda bem que ele cai lá pro pessoal aqui pra sacanear a galera do direito, tá vendo? Que aqui ele fala que jamais, ou seja, em quaisquer das constituições ocorreu aí o acolhimento da teoria do risco integral. Mas aqui embaixo ele fala assim, a teoria do risco integral somente é prevista, mas não é jamais, regra de que jamais, mas agora ele vai ter que trazer o que? Hipótese. Então quando ele traz uma hipótese, a gente já está começando a entender que esse examinador maluco, ele está querendo falar de uma exceção. Então fica ligado aí. Hipótese de dano nuclear, caso que o poder público será obrigado a ressarcir os danos causados, ainda que o culpado seja próprio particular, ou seja, culpa exclusiva da vítima, certo? Então quando ele veio para o caso específico, o que ele fez? Ele especificou, quando ele quis trazer a exceção, ele trouxe o exemplo. Aqui, forma geral é a regra, então toma cuidado com isso. Difícil cair para você, certo? Aqui, no campo da responsabilidade extracontratual do Estado, a gente já viu que é extracontratual, que é independente de contrato, o Estado vai indenizar na teoria do risco administrativo, certo? Diz-se que este não se converte em segurador universal, ou seja, risco integral, visto que o direito brasileiro não adota a teoria do risco integral, perfeito? Regra, perfeito, é isso mesmo. Agora, por último, a responsabilidade civil do Estado em relação aos danos decorrentes de atividades nucleares, tá vendo? O CESP adora essa situação. Independe, então, da existência de culpa, tendo adotado nesse sentido a teoria do risco integral. Novamente, então, ele trouxe quem há exceção, trazendo a exceção, especificou, não tem como estar errado, então, portanto, gabarito correto. Beleza? Pessoal, que notinha para essa matéria seria isso. Então até a próxima aula aí, um abraço.